Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as fortalezas do inimigo. Então, e ele é o protetor das suas igrejas, ele intercede ao lado do Pai, ele peleja, ele pleiteia contra todos aqueles que se levantam contra as suas igrejas. Por isso é que está escrito que os portões do inferno não prevalecerão contra a investida do corpo de Cristo. Os portões do inferno só prevalecerão se ele quiser, se ele permitir. A igreja que não dá lugar a ele e negligenciar os avisos de Deus, negligenciar a correção de Deus, não se sujeitar a Deus e não combater o bom combate da fé e do amor e guardar a fé, então ele entrega essas igrejas às suas próprias concupiscências e ficam entregues aos atormentadores. Então, mas todo aquele que dá lugar a ele, os portões do inferno não prevalecem e ele trabalha, zela para que as bênçãos do Abraão cheguem a todas as suas igrejas, porque ele ama a prosperidade do seu povo. Então, é muito importante que você entenda o poder destas lições. Podem parecer que não a ti não te dizem respeito, mas se você se examinar bem, examinar o mal que tem estado na sua família e que vocês não estão a vencer, que tem passado de gerações em gerações, então você vai concluir que não há um Acã na minha família e eu quero que Deus me ajude a arrancar este mal pela raiz, para que eu então possa ter uma vida quieta e sossegada na medida do possível neste mundo enquanto estivermos aqui. Então, falando das maldições hereditárias, Deus quer que toda a sua igreja se concentre em libertar o povo das maldições hereditárias para dar origem à santificação, para que o povo nasça de novo. Uma igreja nascida de novo é uma igreja salva, porque ela vai aborrecer todas as obras infrutuosas das trevas, mesmo que possa ter dificuldade de largar, vencer ali e ali, mas ela vai estar ela vai abominar este mal e vai lutar, continuar a combater o bom combate da fé até por uma coroa trocar. E mesmo se ela partir deste mundo, Deus vai purificar o resto e colocará para ele, porque ele sabe que nós não somos perfeitos, nós temos nossas limitações e tudo que fazemos como crente é baseado na fé, porque o justo vive pela fé, é baseado na fé e aquele que no pouco for fiel e fizer sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de mortificar os seus membros para o sono, para o cansaço, para a exaustão, para a injustiça e para tudo, e buscar a Deus, confiando de que Ele é poderoso para libertar e para resolver todos os nossos problemas, esse será considerado servo bom e fiel, e Jesus Cristo dirá: sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Amados, a maldição hereditária, como é que ela começou? Qual foi a origem? Partimos do princípio lá em Gênesis 13, o Adão e Eva pecaram, caíram em transgressão. Deus condenou-os? Não, não foi Deus que os condenou, foi o inimigo quem os condenou, porque eles caíram na transgressão do inimigo. Então foi um laço de passarinheiro que o inimigo os armou e a Eva caiu e o Adão também não foi de modas, também caiu no engodo. Então foi um laço de passarinheiro, os dombos caíram na transgressão contra o Senhor, eles pecaram contra o Senhor. O Senhor mesmo na sua ira, ele foi misericordioso, ainda protegeu-os, fez-lhes roupas e enviou-lhes, mas nunca os desamparou, sempre os protegeu. Claro que eles tinham que ser penalizados, porque fora da presença de Deus eles iriam estar vulneráveis, eles tinham que
sacrificar mais para pagar o preço da sua transgressão, isto é penalização. Mas Deus nunca os abandonou, Deus sempre cuidou deles. E quando Adão e Eva tiveram os dois primeiros filhos, lá em Gênesis 4, o Caim e Abel, então como é que a maldição hereditária do Adão e Eva se manifestou no Caim e no Abel? Ora, é para ver simplesmente quando o Caim era o lavrador e o Abel pastor de ovelhas. Ora, quando foram levar a oferta, já viu, a oferta já é desde de antigamente ofertar sempre ao Senhor, levar ao nosso Deus algo que Ele vai se agradar de nós, porque amamos o Senhor, então vamos levar o nosso melhor para o nosso Deus. E assim você deve fazer até hoje. Vou ter uma parte para dizer assim você deve fazer até hoje. Quando você vai à sua congregação dos santos, leva sempre algo de bom para a tua igreja. Não é para o pastor. Lembra sempre que você não está a servir o pastor, mas você está a servir a um Deus vivo que sonda os corações, esquadrinha os rins. Ele está a ver a tua atitude, está a escrever tudo. Então é Ele que você vai dar para que haja mantimento na sua casa. Então, assim, você está a ser participantes das obras do reino de Deus. Você, por herança, já é participante das aflições, mas também seja participante das heranças e das bonanças. Deus ama a prosperidade do seu povo, dá e ser-vos-á dado. Então, o Caim e o Abel levaram, então, do fruto das obras das suas mãos para agradecer e agradar ao Senhor. Ora, o Senhor agradou-se das obras das mãos do Abel. Abel levou a melhor das ovelhinhas que ele tinha para o Senhor. E o Senhor agradou não só por ser a melhor, mas a intenção, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que Deus, a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque ela penetra até os rins e discerne as intenções dos pensamentos e dos corações. Então Deus discerniu as intenções do pensamento do Abel e do coração dele e viu amor, viu genuidade e viu que ele era tão puro do coração. E ao separar as ovelhinhas, a intenção com que ele agarrou na melhor que ele achou, que se ele quisesse para ele, então seria aquela que ele iria ficar com ela. Então, como é melhor para ele, ele agarrou nessa e foi entregar ao Senhor. Então, o Senhor atentou para a oferta do Abel. E no meio de tudo que o Caim tinha melhor para dar a Deus. Mas Caim, ele como lavrador, não é? Caim não fez com a mesma singeleza do coração como o Abel fez. Então, o que aconteceu, amados? A inveja entrou a Acã no Caim. Isso é que Deus chama do Acã, o pecado. Ele sentiu a inveja do irmão, porque o Deus agradou-se mais das obras das mãos do irmão. E o que é que ele fez? Ele matou o irmão. Acreditando ele que se escondendo de Deus e matando o irmão, escondendo, Deus não iria ver, mas Deus viu tudo. Até hoje o sangue de Abel clama por justiça, porque Deus há de acordar tanto o Abel como a Caim, para se apresentarem os dois no tribunal de Deus. Então, no dia de juízo final. Então, para ver que o Acã mata, é dali, com esta morte, aliás, com esta inveja, esse sentimento de inveja é do diabo. Não é? Isto prova que a semente, o joio que o diabo lançou na Eva e no Adão, deu fruto. Deu fruto, produziu o quê? Morte.
Por isso é que o salário do pecado é morte. Deu frutos e as obras do diabo chamam-se obras infrutuosas das trevas. Não produzem frutos para a justiça de Deus. Então chama-se obras infrutuosas das trevas. E ele então cometeu o crime. Foi assim que o primeiro crime entrou na terra. Entrou na terra o crime de sangue, entrou na terra por Caim. Por causa de quê? Da inveja. Amados, isto é maldição hereditária de Abel, do Adão e Eva para os seus filhos. Começou logo na sua primeira geração e passou de geração em geração e contaminou toda a terra. Contaminou toda a terra com este acã de inveja. Acã de inveja é um acã muito terrível, porque tem como consequência a morte. Todo pecado tem como consequências a morte. Morte espiritual e morte carnal. Eles já estavam mortos espiritualmente, não é? Porque só Jesus é que veio depois trazer a redenção, nos redimiu desta maldição. Estavam mortos, mas tinham proteção de Deus, tinham o amor de Deus a mesma, porque Deus amava-os. Por caso contrário, Deus teria-os aniquilado. Deus os amava e os protegia a mesma, mas entrou a maldição. Assim, Jesus Cristo veio então, nos justificou da maldição de Adão e Eva e nos justificou de toda a maldição. Mas ele automaticamente, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós ficamos redimidos da maldição da lei do Adão e Eva, automaticamente. Mas a maldição dos nossos pais, dos nossos antepassados, é uma missão que os discípulos têm que fazer, trabalhando com os fiéis, os discípulos, os 10 apóstolos, os 12, não é? Que posteriormente levantaram depois o outro para ocupar o lugar do Judas Iscariotes. A missão dos 12 apóstolos era então chamar ao arrependimento das obras mortas e crer no Senhor Jesus, confessá-lo, mas acreditando, tendo fé nele, tal como o Caim e o Abel tinha fé em Deus e amava em Deus e fazia o melhor para agradar a Deus. Assim nós devemos ter a nossa consciência limpa e o nosso coração receptivo para receber a Jesus Cristo como nosso Salvador, para então esta semente de salvação comece a produzir fruto em nós. E quando começamos então a dar os primeiros passos, indo à igreja, ouvindo a palavra, então o líder desta congregação que nós vamos tem uma missão muito importante, cuidar dos novos convertidos. Cuidar dos novos convertidos, acompanhá-los, orar com eles, aconselhá-los, ouvi-los e adressar este acã, maldição hereditária, levá-lo a examinar qual é o pecado e ao mesmo tempo que ele vai examinando, vai falando, o líder tem que ir ouvindo, deixar o Espírito dar-lhe revelação daquilo que ele está a ouvir para então focar na maldição certa e trabalhar com novos convertidos. É um trabalho árduo, mas é assim que tem que ser, porque o agricultor, quando semeia uma semente, ele vai ter um trabalho árduo até essa semente produzir frutos de justiça, frutos que ele possa comer e dar aos outros, ou vender e ter profito, ter, como é que se diz? ter lucro disto. Então, é um processo
É um processo longo. Marcos 4:26. O reino de Deus é semelhante ao agricultor. Então, é um processo longo. A semente de fé foi semeada no coração. Agora é preciso tratar dessa semente. É muito importante que a igreja trate desta semente. E ao tratar desta semente com amor, acompanhando os novos convertidos, levando-os a batizar pelo poder do Espírito Santo, não obrigar, mas conduzindo-os pela palavra para que o Espírito Santo os convença do pecado e então os leve a aceitar os requerimentos, os mandamentos de Jesus. O batismo é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, porque purifica a nossa alma do pecado e nos ajuda a regenerar, nascer de novo com ele, da água, João 3. Então, ali, depois do batismo, começa então o processo de santificação e libertação. Vamos nos libertando aos poucos. Quando recebemos Jesus pela primeira vez, o conhecerás a verdade nos libertará. Conhecemos a verdade, mas temos que ir conhecendo outras verdades para ajudar-nos a limpar e libertar-nos da maldição do pecado, do Acã, da maldição do pecado, para que nós então possamos estar, os olhos da mente possam estar então bem limpos de toda cegueira, de todo espírito do erro, todo espírito do engano, que nos faz auto-exaltar-nos, acreditando que estamos bem e que nos faz auto-exaltar, porque pelo fato de conhecermos um pouquinho a palavra, já somos craques. Não, a revelação vem de Deus, por cada palavra que nós lemos, vem consoante a nossa a nossa receptividade à palavra e o nosso prazer em receber o reino de Deus, receber a palavra, receber o poder de Deus. A palavra é poder, ela é arma e escudo para todos que nele confiam, Salmo 18. Então, é muito importante que você atente para este problema de Acã e resolva, arranque o mal que há na tua família, na tua vida, pela raiz, porque o Acã intercepta as bênçãos de Deus, intercepta o sucesso em toda a área da tua vida. Você pode vencer aqui, mas você não está a vencer ali, e isso é uma coisa persistente, ou é na saúde, ou é na área financeira, ou é na área de relação familiar, marido e mulher, ou é na área haverá sempre um jugo desigual. Você está a lutar para vencer, mas a maldição hereditária está a puxar-te para trás. É como se fosse uma pedra no teu sapato. Então, isso chama-se jugo desigual. Você entrou no jugo de Deus, mas não se libertou, não cortou o cordão umbilical da maldição hereditária. Então, você está preso ao jugo desigual. Você está preso ao jugo do inferno e, ao mesmo tempo, você está presa ao jugo de Deus, porque você quer Deus, mas o jugo do inferno está aí como um Acã no pedra no teu sapato, um laço de amarras invisíveis, mas reais. Isso chama-se portão do inferno, que tem te agarrado. Não, liberte-se desse portão do inferno, liberte-se, sujeite-se a Deus e busca a Deus. É muito importante que você faça isto para que você então veja o reino de Deus, porque o jugo desigual tira a paz. Não há paz no jugo desigual, amado. É possível encontrarmos a paz no Senhor Jesus. Ele diz: a minha paz vos dou. Mas o que é necessário para que a paz dele entre em nós e tenhamos a certeza, a segurança de que ele tudo fará e que estamos bem, estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque ele diz: permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai. Então, a única coisa que você tem que aceitar que você precisa de ajuda. Este é o primeiro passo. Aceitar de que você precisa de ajuda. E fazer um autoexame a ti mesmo e concluir se você tem Acã ou não, da maldição hereditária ou não tem. Se tem, não esconda, não tenha vergonha, não tenha medo. Não é culpa tua. Ele te justificará.
Jesus Cristo nos justifica da maldição hereditária, porque não é nossa culpa. Nós não pedimos para nascer na barriga que estava com maldição, na barriga dos pais que não aceitaram Jesus Cristo, que não seguiram os mandamentos de Deus, não geriram a sua vida pelos mandamentos de Deus. Não é nossa culpa. Então, mas nós agora queremos Jesus, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, queremos entrar no jugo de Deus, que é leve e suave. Queremos aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde do coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, tudo aquilo que vem interceptar esta minha comunhão com Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Senhor Jesus para me dar a espada certa e cortar. Por isso é que ele diz que Jesus disse que eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. No sentido é isso, é para cortar o mal pela raiz, é para nos separar do mundo, para nos consagrar para ele. Por isso, todo aquele que se interferir, por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, leia Romanos 8 todos, quem nos separará do amor de Deus? Se Deus, o Pai Todo-Poderoso, não propôs seu Filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço da nossa salvação, para nos resgatar da maldição da lei e fazer maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. Não nos dará Ele a justificação da maldição hereditária, não nos dará Ele tudo aquilo que nós pedimos para estarmos mais perto dEle, para chegarmos mais a Ele. Então, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Nem a família, nem o mundo, nem o dinheiro, nem a mãe, nem o pai, nem o principado, nem a potestade, nem maldição hereditária de nenhuma casta. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Então, creia nisso, amados, e faça a caminhada de fé. Faça a caminhada de fé. Faça jejum. E a melhor hora para você libertar disto é você cooperar. A melhor coisa é você cooperar com o pastor, ir a reuniões, esforça para estar mais tempo na igreja e venha sem compromisso, venha dar o teu dízimo do teu tempo, do tua oferta do teu tempo a Deus, e consagra o teu coração, desliga os telemóveis, desconecta com o mundo, não se preocupe com o que está passando no mundo. Você naquele momento você vai dar o que é de Deus a Deus, para que você receba de Deus a justiça. Você quer produzir frutos de justiça de Deus, você quer nascer de novo. Este é um negócio muito grande, este é um contrato muito grande, que o mundo não te pode dar esse contrato, mas Deus pode dar esse contrato. Você entrar no jugo de Deus, Deus dá-te o contrato de você entrar no jugo dele. Deus dá-te um contrato de você ter um compromisso com ele. Deus dá-te o contrato de você ter uma aliança com ele, uma aliança de salvação e vida eterna, e que ele vai fazer prosperar as obras das tuas mãos, ele vai fazer prosperar todo lugar onde a planta do teu pé pisar. Favores de Deus vão chover para ti, porque você está dando lugar a ele, você entrou no jugo dele, você entrou no compromisso com ele, você entrou num contrato de vida e salvação, vida eterna com ele, você entrou numa aliança de sangue com ele, porque a aliança do sangue dele é que nos deu a vida e nos colocou aqui. Então você vai vencer. Creia nisto e começa a trabalhar nos bastidores e ore. Ore, tenha comunhão com Deus. Peça ao seu pastor para te ensinar a orar, para escrever orações para ti, para tu teres como um passo de partida, um ponto de partida para aprender a orar. Você lê pela Bíblia, você ora, você pega num versículo de fé. Há muitos mesmo. Aqueles que eu tenho posto no Facebook, ajuda a meditar. Eu estou a treinar aqui os novos convertidos para que eles entrem no Facebook e vejam esses versículos, meditem, mas não meditem só naquele versículo. Começa do versículo 1, ou quase todos os capítulos que estão ali, começa do versículo 1 até o último, para entender a essência da informação, da mensagem que o apóstolo, os apóstolos querem falar, porque um versículo só nos dá a essência daquilo que queremos saber para aquele particular assunto, mas para nós nos expandirmos no conhecimento, você tem que ler o capítulo todo. Então eu aconselho
aconselho sempre a ler o capítulo todo para que você tenha o verdadeiro conhecimento e sabedoria de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente. Faça caminhadas, jejum, vigílias. Amados, não há nada como fazer vigílias. Todos os heróis da fé que venceram, eles faziam vigílias, incluindo Jesus Cristo, nosso maior herói, nossa estrela, guia da manhã, nosso grande El Shaddai, o Redentor, o Salvador, o Senhor de tudo. Ele tinha comunhão com, claro, ele estava sempre na presença do Pai, não é? Mas ele ele tinha comunhão com Deus de madrugada, lá no monte, no jardim do Getsemane. Ele pediu aos discípulos que vigiassem com ele. Então é para ver que era de madrugada. E os discípulos não conseguiram aguentar de sono, estavam carregados de sono. A carga espiritual é uma das razões deles estarem carregados de sono, mas temos que vencer a carga espiritual. Quando você quer vencer numa área, você quer buscar mais a Deus e chegar mais perto de Deus, o inimigo vai tentar te interceptar. Então ele vai trazer o espírito de opressão. E esse espírito de opressão é a carga espiritual. Você não vê, mas você sente. Você sabe que você quer orar, mas você não consegue. Então você tem que lutar contra isso. Luta, subjuga a tua carne, nega ao sono, nega ao cansaço, nega a exaustão, nega a enfermidade. É agora que ele põe, inclusive, enfermidade para você não orar, para você não ler a Bíblia. Põe-te em pé. Por isso que eu fiquei bastante enferma, porque eu ficava em pé, eu subjuguei o meu corpo. Esse é o pagar o preço da salvação, amado. Isso é que se chama pagar o preço de salvação. Este é o sacrifício que Deus exige de nós para vencermos. Você vai entrar numa luta entre carne e espírito, é aquilo que o apóstolo Paulo diz. Leia Gálatas 5, todo. É uma luta entre carne e espírito, porque o espírito satânico vem interferir com a tua carne para te pôr enfermo, para impedir-te de conectar com Deus, para te separar de Deus. Deus veio e separou-te dele, e então ele quer recuperar isso. Ele não quer perder você, ele quer carregar você para o inferno, mas você tem que decidir e determinar e ficar focado naquilo que você quer. Eu quero o reino do céu, eu quero ver a Deus, eu quero servir a Deus, é lá que eu quero herdar uma morada na Nova Jerusalém. Então eu escolhi. Se Deus não poupou o seu filho, então ele tudo para mim ele fará. Ele vai me sustentar. O amor dele me sustentará. A palavra dele me cobrirá. É escudo. E eu vou usar a palavra dele como espada e vou cortar o inimigo, vou destruir as fortalezas do inimigo e eu vou vencer. Eu já venci em nome de Jesus. Eu estou sentado à direita de Deus o Pai, acima de todo principado, potestade, toda rocha espiritual da maldade no lugar celestial. Não posso ser reconquistada, não posso ser derrotada. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, tenho o Filho de Deus dentro de mim, tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim, tenho a palavra de Deus dentro de mim que me lava, que me cura, que purifica, que me sustenta, que me alimenta. É o pão que me alimenta. Eu tenho a família de Deus dentro de mim. Por isso, amados, e a ajuda que você precisa é do teu pastor. Eu oro para que você tenha um pastor zeloso que abra a casa de Deus todos os dias para a oração, porque a casa de Deus é a casa de oração. O mundo abre portas para vender tudo e mais, uma coisa 24 horas por dia. O mundo está a vender. Nós sempre que queremos, temos onde ir buscar. Mas a casa de Deus, que é o alimento para a nossa alma, que salva, amados, porque nós somos nada, nós somos almas viventes. Temos que entender que somos almas viventes. A palavra de Deus que salva, a casa de Deus está aberta 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando Jesus Cristo diz, a minha casa é chamada de casa de oração. Quantas vezes é oração num dia e por semana? A oração é todos os dias. A oração é várias vezes ao dia. Para aquele servo, o missionário que está separado para servir a Deus, tem que estar disponível, tem que estar em oração, tem que estar no Espírito
espírito e tem que ter as portas da casa de Deus abertas para poder assistir aqueles que realmente precisam. Os novos convertidos precisam muito de um acompanhamento efetivo, porque é aí que nós igrejas estamos a falhar. Queremos um número muito grande para provar ao mundo que estamos a vencer em Cristo, mas as igrejas não estão a nascer de novo, nós não estamos a vencer. A igreja que vence é aquela que os seus fiéis, os novos convertidos, se transformam em discípulos, mas em discípulos fiéis, que conhecem a Deus, que buscam a Deus, que discernem o corpo de Cristo, podem pecar ali, mas terão temor a Deus, ao santo nome do Senhor. A igreja que tem discípulo, que tem temor ao santo nome do Senhor, a igreja que tem discípulo, que é diligente, é fiel, é íntegro em tudo que fazer e se esforça para produzir frutos de justiça, a começar por ele, não frutos de justiça em fazer discípulos, milhões de discípulos, mas a começar por ele. Este é o que nasceu de novo. E Deus sempre confirma aquele que nasceu de novo. E Deus precisa de uma igreja que nasce de novo, porque sem o novo nascimento, ninguém verá Deus. João 3. Ninguém verá Deus. Jesus Cristo declarou, e sem o novo nascimento, ninguém verá Deus. As igrejas de Cristo têm que debruçar em ajudar os fiéis a nascerem de novo. A nascerem de novo. Um bom servo de Deus não preocupa em crescer e deixar as igrejas, o novo convertido, a tatear. É como uma família, um pai e uma mãe que faz muitos filhos um atrás do outro. Tem tribulação na carne. Só se ele tiver muito dinheiro para poder então arranjar empregados ali, aí funcionários que lhe ajudem. Mas ele tem que negar. Pelo menos tem que ficar em casa para educar os filhos no caminho do Senhor e educá-los todos muito bem para que eles cresçam saudáveis e fortes. Senão, cada um é uma luta pela vida dentro daquela casa. É uns a criarem os outros. É muito difícil uma família ter muitos filhos, um atrás do outro, um com um ano, um com o outro, vem um ano depois, engravidou. Por isso, a igreja, quando cresce, vai muito depressa a fazer discípulos, a ganhar almas, tem que levantar um departamento e pôr lá vários discípulos para acompanhar os novos convertidos. O acompanhamento para os novos convertidos tem que ser eficaz, tem que ter paciência, leva tempo. E não pôr todos os discípulos, a não subcarregar discípulos com tarefas ali, não discípulos, os novos convertidos. Não dá pelo fato dele estar a dar fruto ali, não significa que ele já está pronto a andar, pronto a caminhar. Tenha cuidado, não ponha carga espiritual nos novos convertidos, carga que eles não podem carregar. Depois entra a vaidade, entra muita coisa. Eu tenho experiência disso. Jesus Cristo me deu a experiência disso com a presbítera Cristina. Foi para mim eu aprendi como fazer um novo convertido nascer de novo. É um processo longo e nós mesmos temos que nos humilhar muito. Nós temos que nos humilhar muito para que o novo convertido nasça de novo. Porque o novo convertido vem com todas as mazelas, cheio de soberba e arrogância. E quando pensa que ganhou, que já conhece um bocadinho, já pensa que já é melhor do que líder. E quer ser maior do que líder. Então o líder tem que ter muita paciência e ter confidência no lugar que ele ocupa. Ele é o líder que Deus colocou aqui. Não importa se o outro está a pensar que é maior. Pouco a pouco, Deus vai fazer ele entender que ele tem um lugar que ele tem que ocupar. Ele tem que conhecer a hierarquia e libertar-se do espírito de inveja e cobiça, sujeitar-se à hierarquia superior, porque senão Jesus mesmo dá conta dele. Jesus mesmo trata. Então, as igrejas precisam de entender o processo de ajudar as ovelhas a se libertarem da maldição hereditária para ter uma igreja
forte, sadia, cheia da unção de Deus, cheia do primeiro amor, como as 5 virgens. Amém? Um bem-aja e Deus abençoe.